Pronto. Então, Tá. aí eu vou começar falando, me apresentando, né? Sim. Então vamos lá. Olá, meu nome é Paty Araújo, eu sou professora professora digital da Arquiteta do Papel e sou proprietária também. E hoje eu tô conversando com a minha amiga Áurea, que tem um ateliê com embalagens e caixas, e ela vai dar umas dicas bem legais e bem bacanas para você que tá aí começando ou você que já faz e quer aprender alguma coisinha. Então, Áurea lindinha, como é que você tá? Oi, Paty, tô tudo bem? Espero que todos também estejam bem. Como você já disse, né, eu sou a criadora e idealizadora de um ateliê, né, que tem esse desenvolvimento com embalagens, que tem o nome de Aurize Embalagens Artísticas, né? E eu desenvolvo esse projeto desde 2012. E faço embalagens, né, para um público voltado mais para fotógrafos, né? Que são caixas para quem quer um material diferenciado, sofisticado e com uma qualidade artesanal. Então você trabalha com caixas personalizadas, então? Sim. Maior parte. E como é que é o material que você usa? Então, eu uso para a estrutura das caixas, né, que eu faço, que eu desenvolvo, eu uso papelão cinza, né? Para mim, é um dos melhores, né? Tem quem use o papel Paraná, né, o papelão Paraná, como é chamado, mas ele é muito molinho, ele é mais flexível. Então, para uma embalagem mais redondinha, aquelas, né, que tem uns detalhes mais curvos, talvez seja o mais ideal. Mas no meu caso, que trabalho com embalagens mais retas e elas precisam dessa resistência também, então eu uso papelão de 2 milímetros, né, de espessura, que ele me dá, assim, para as embalagens menores, ele me ajuda bastante. E quando a embalagem é maior, eu já utilizo o de 2,8, 2,5, que ele tem mais sustentabilidade, né? Sem contar que também a textura do papelão cinza, ele é bem melhor para um acabamento, porque a partir do momento que você reveste, ele não tem uma textura. Isso já tem no papelão Paraná. Então acaba sempre aparecendo um pouco da textura do papelão, né? E já com o papelão cinza isso não acontece. E o papelão, né, Paraná também, ele é meio esfarelento também, né? Então, só para usar para coisas mais curvas, né? Eu já trabalhei também com papel. Exato. Eu já trabalhei com papel Paraná, mas eu trabalhei mais para caixa redonda. Mas mesmo a caixa redonda, tem umas agora que eu uso papelão cinza bem fininho mesmo, que eu acho que é melhor. E como é que é a ferramenta que você usa, as ferramentas? Então, olha, Paty, eu acho que é assim, né? A primeira ferramenta é indispensável a própria mão do artista e do artesão. Né? Sem elas é impossível trabalhar. É verdade. Não é? Então, mas aí, com certeza você que trabalha muito com as mãos, você sabe disso, né? É verdade. Então, depois disso, é claro que vem o lápis, a borracha, a régua, que nem no meu caso eu prefiro a régua de acrílico, né? A régua de metal, ela tem algumas, alguns ajustes nela e às vezes ela fica um pouco torta, eu não sei o que acontece com a fabricação delas, né? E acho que até mesmo com a temperatura, o ambiente, ela acaba se alterando um pouco, né? Então eu prefiro usar a régua acrílica, esquadro também é imprescindível. Eu uso um vincador, né? A dobradeira, mas eu vou falar uma coisa para você que eu uso, assim, uma técnica, bom, não sei nem se é minha, né? Mas eu fui adequando, que é o seguinte, eu uso um tecido para esticar, né, o revestimento na caixa, né? Então eu passo a mão. Não entendi o que você falou. Eu não conhecia isso, conta pra mim. Então, o que eu faço? Eu geralmente uso, sabe aquele tipo fraldinha de bebê?
né? Sei. Que é um pano mais delicadinho. Ah, E aí com a mão eu vou esticando, né? Então eu faço tipo uma bolinha com o tecido e vou passando, porque isso me dá um contato maior com a superfície, né? Então com a mão eu vou esticando, né? E você vai tirando todas as bolhas, né? Isso eu aprendi, eu nem sei como, mas eu fui adequando assim e eu prefiro usar isso do que a dobradeira, né? Porque às vezes dependendo da superfície que você está usando, está revestindo, o que acontece? Você acaba ferindo, né? Esse papel, esse material. Então acaba meio que arranhando e aí já não vai ficar com bom acabamento, né? Eu uso aquela régua de patchwork, por exemplo, que é também uma coisa minha. Certo. Porque a régua de patchwork tem aquele quadriculado. Então, quando eu quero uma medida, aí às vezes eu ponho ela em cima do papelão e ajusto naquele quadriculado. E aí ele sai retinho. Certo. Como se fosse a base de corte. Só que eu uso como se fosse a de patchwork. E eu não gosto também de, por exemplo, quando eu ponho o tecido, eu não gosto de esticar ele com a espátula, como tem gente que faz. Eu gosto de, primeiro vem com a mão e depois eu venho com a espátula. Porque eu tenho a sensação que se eu usar a espátula e tiver algum lugar que não estiver bem colado, eu acho que ele vai distorcer a estampa do tecido. Então eu faço assim. Ah, muito legal, ó, uma troca interessante. E você trabalha com caixa e como é para fotógrafos, o revestimento é um revestimento específico também, né? Não é tecido, né? Você trabalha com outro tipo. Isso, exatamente, né? Porque o que acontece? Hoje o mercado ele oferece uma gama imensa de materiais de revestimento, né? Tanto da parte interna como externa, né? Então, na parte externa, você encontra materiais sintéticos, vinílicos, né? Eu geralmente costumo usar sempre assim um material da Coberxil ou da Star Paper, ou Vetex, e esse Vetex ele é um papel que está acoplado com o tecido, né? Então, quer dizer, ele imita esse tecido, e você não precisa fazer aquela técnica de empastamento, né? Que é justamente você pegar o tecido, passar a cola, esticar num papel para você poder revestir a caixa. Acabou esse trabalho, né? Você pode já usar, porque ele já tem isso. Isso para mim é assim perfeito e ele tem um acabamento muito, muito bom. E para a parte interna eu gosto de usar o Color Plus, né? Geralmente 120 gramas, é muito, muito bom o tipo de papel, por quê? Porque ele tem uma massa, a massa dele já é colorida. Porque não acontece isso? Às vezes você rasga um papel e um outro tipo de papel que não tem uma qualidade tão boa, o que vai acontecer? Você vai cortar e você vai ver que a massa dele é branca. Isso num acabamento é terrível, né? Então eu gosto do Color Plus por causa disso. Por causa da... Não tem esse problema. O topo, né? É que nem quando a gente faz... Que nem quando eu comecei a fazer scrapbook, né? E aí a gente forrava a caixa de papel, de madeira com papel de scrapbook. Só que o papel de scrapbook, ele é impresso, né? O papel é impresso. Então, quando você corta, fica aquela tira branca. Aí o pessoal pegava assim nas quinas da caixa e passava a dobradeira marrom para poder esconder aquela quina branca. E isso era uma coisa que me incomodava terrivelmente. Acho que por isso que eu comecei a fazer cartonagem com tecido, porque o acabamento fica muito mais bonito, né? E depois com esses tipos de papel que tem agora no mercado, né? Cada dia que passa tem papéis mais interessantes, né? E aí é verdade, você quer melhor. Ter todo papel, deve enlouquecer, né? Eu adoro papel, adoro tecido, acho super gostoso de trabalhar. E aí, como é que é a cola que você usa? É cola branca, normal?
Isso, eu costumo usar a PVA mesmo, né? Que é aquela cola que todo mundo conhece. Mas eu não diluo. Tem gente que usa ela diluída, mas eu gosto de usar ela pura mesmo. Porque eu acho que o resultado também é melhor. Principalmente porque eu trabalho com papel. Se for uma cola aguada, quer dizer, ela enruga o papel. Né? Uhum. Então, quer dizer, vai ficar ruim o acabamento. Né? E aí eu passo a cola com pincel. Também é algo que eu gosto muito. E depois o rolinho, né? Para dar aquela superfície mais uniforme, né? Da cola. Uhum. Também ajuda muito. Tá? É que tem Geralmente é assim que eu uso a cola. Tem aquele tal daquele CMC, né? Que é um retardador de secagem, né? E aí tem gente que usa para poder ajudar, né? Que nem a Tereza Pires, ela usa porque ela mora em Brasília, né? E lá a região é seca, então para poder ela manusear e a cola não secar rápido, ela acaba usando, né? E tem aquelas, verdade. E tem aquelas colas que são para biscuit. Uma vez eu usei porque elas são mais grossinhas e também fica melhor o acabamento também. Não pode ser que tem umas que são bem aguadas, né? Mesmo que você compra que ela diz que é extra forte, não sei se você já pegou. Uma vez eu comprei uma que ela era mais aguada do que outra coisa. E tava escrito lá extra forte, não sei aonde, né? Não. Acho que foi um defeito de fabricação. Ou é a qualidade mesmo da cola, né? Mas eu não... É complicado mesmo, né? Tem gente que mistura, você já viu que tem gente que mistura água com a cola? Isso, também tem esse tipo de procedimento, né? Mas eu, sinceramente, eu ainda não usei isso, porque eu acho que a cola PVA mesmo já me atende muito bem, né? Mas eu acho que é tudo válido, né? A gente tem que testar, assim, né? E ver outros materiais, porque na falta de um, você vai ter sempre outros métodos, né? E para fotografia também tem aquela coisa do PVA, do papel, a acidez do papel PVA. A PVA não, acidez. Isso, né? PHD do papel. É. Então, na verdade, como, assim, às vezes o artista que pede alguma coisa, né? O fotógrafo, ele pede mesmo alguma coisa assim. Mas geralmente, o que acontece? Hoje, as pessoas já não estão tendo tanto aquele cuidado, né? Porque hoje também as fotos, elas são mais digitais, né? E geralmente, assim, as caixas que eu faço, não precisa tanto de digamos assim, de uma segurança desse tipo, porque às vezes eles só vão transportar. Às vezes também é só para mostrar, né, alguma coisa do trabalho deles. Então, como isso também acaba custeando na matéria, né, no produto final, então às vezes eles mesmo falam, não, pode ser uma coisa mais simples mesmo, não precisa ser, né, tão sofisticado assim. Mas também, eles exigem muitas vezes um papel, porque às vezes o que acontece também, eu faço envelopes, né? Então, os envelopes que eu já faço também eles já nesse sentido de não usar cola, aí eu já faço eles em origami, né? E aí já não vai cola e também aí o papel já também vai especial para isso, né? Com pH neutro, que é para não ter mesmo aquela acidez no trabalho, né, deles. Mas aí você usa o Color Plus? Mas é o Color Plus que você usa para fazer esse envelope? Não, geralmente posso também. Eu faço com qualquer tipo de papel, desde que ele seja fino, né? Mas quando eles querem um trabalho que tenha esse cuidado, né, com pH neutro, aí eu já uso um outro tipo de material, né? Adequando a necessidade mesmo do fotógrafo, né? De quem me pede. Que interessante isso. Bacana. E aí, como é que você faz como é que você faz para cobrar os seus trabalhos?
Olha, eu vou falar uma coisa para você, um segredinho aí para todas. Essa parte geralmente é a mais complicada, mas você assim me ajudou bastante nessa parte, né? Porque adquirir a sua planilha de custo, né, que eu recomendo aí para quem está iniciando, até mesmo para quem tem dúvida na hora de precificar os seus produtos, né? A sua planilha assim me ajudou demais, né? Porque ela vai me falar justamente o que eu estou usando de insumo, né? Como que eu vou ter a base para poder elaborar o preço final do produto. E isso geralmente não tinha no mercado, né? Você ficava lá tentando imaginar e calcular. Então a sua planilha ela veio assim para ajudar muito, né? Então hoje em dia eu uso a sua planilha, né? Que me ajuda a precificar. E eu vou falar uma coisa, eu tenho muita dificuldade em Excel, né? E pra mim foi bom porque você já veio com o vídeo já explicando, né? Então eu falo o seguinte, até quem não sabe usar Excel não vai ter problema nenhum, né? Porque a planilha ela te ajuda, né? Mesmo com o seu vídeo, as explicações. E mesmo assim, né, em algumas vezes que eu tive dúvida, help, né? Aí você tem que ser assim, muito carinhosa, atenciosa, me ajudou. Ai, tô com uma dúvida ali. Você, não, olha, assim, é simples, né? Porque você também já tem esse seu lado didático, né? Como você é professora, você sabe, ela não entendeu assim, mas eu vou explicar dessa outra maneira que eu sei que ela vai entender, né? Então, hoje em dia, eu uso a sua planilha, recomendo mesmo que as pessoas adquiram ela, porque ela ajuda a gente a não ficar com aquela dúvida. Será que eu tô cobrando barato? Será que eu tô cobrando caro demais? Né? Você consegue fazer um preço do seu trabalho justo, né? Então, eu acho isso muito bom. Quando eu fiz a planilha, na verdade, eu fiz pra mim, começando pra mim mesma, eu que usava. Porque é tanta coisa que a gente usa, né? Fita é papel, é papel fino, é papel grosso. E aí eu senti a necessidade que eu tinha que organizar aquilo de alguma forma. E eu tinha que colocar os preços juntos, né? E às vezes a gente tem muito desperdício de material, né? Na hora que a gente vai calcular, a gente não tem a noção. A gente acha que a gente cobra 1 metro, sendo que o negócio é meio metro, né? Então, e aí o bom é que você deixa tudo organizadinho na planilha e depois você só vai lá e consulta a planilha de novo, né? Só vai modificando a numeração dos preços e as quantidades e até uma forma que você tem também de controlar seu estoque, né? Porque sim, é verdade. Conforme você vai usando, e aí você vê que acabou já e você consegue controlar também, né? Exatamente. É uma maneira de se organizar, né? Assim, a gente que trabalha com, como você falou, com muitos materiais e às vezes tem essa variação, mudança de preço, simplesmente você vai lá, altera, já muda tudo, né, os valores, quer dizer, fica uma coisa muito prática, né, e a gente precisa hoje em dia de praticidade, não dá para ficar toda hora, peraí, vou refazer, não, né? Aí já fica muito mais direto. Não, e se você tiver muita encomenda também para fazer, e aí se você, no meio do caminho, precisa fazer o orçamento, aí você não consegue fazer o orçamento porque você tem que calcular tudo de novo, e sendo que se você já tem mais ou menos uma base, é só você mudar os números, né? Mudar as quantidades Sim. e tudo. Você pode ter aquela mesma caixa, você pode ter uma caixa 30 por 30 para colocar foto, aí de repente é com tecido, aí o cliente quer com outro tipo de papel, você só muda o tipo de papel. Exatamente. O resto, porque já fica ali. Fica tudo, é bem bacana mesmo, né? É verdade. E a gente assim só tem que agradecer essa planilha aí maravilhosa que você desenvolveu, né? É porque vem sanar problemas que a gente tem, né? A gente não ia pensar, peraí, deixa eu parar tudo e vou fazer essa planilha. Não, e também tem isso, né?
quem desenvolve sabe mexer no processo, sabe como que é, né? E sabe também deixar muito prático para quem vai usar. Isso é muito bom. Não, e fora que a gente faz tudo, né? A gente, como artesã, a gente faz tudo, né? A gente tem que comprar material, a gente tem que fazer, a gente tem que dar preço, tem que colocar no correio, tem que divulgar. É muita coisa. Exatamente. É muita coisa. Se a gente não se Então, o que vem para facilitar é ótimo. É super bom, né? Ah, legal, Áurea. Gostei de conversar com você. Você quer falar mais alguma coisa? Dar mais alguma dica do teu trabalho? Quer contar um pouquinho mais sobre você? Como que você começou? Então, Paty, assim, eu acho que talvez como você, a gente vai começando até sem saber que tá. Quando você vê, você já tá no meio. Eu comecei também a desenvolver coisas pra mim, né? Assim, coisas pra mim, porque eu precisava de uma embalagem, uma caixa, não sei o que, fui. E aí as pessoas vinham e falavam, nossa, que legal, que bacana, né? E aí no tempo de faculdade, eu tava fazendo até estágio numa galeria, e lá a gente trabalhava muito isso, tinha que embalar, às vezes era uma gravura, né, um trabalho ou outro, e aí a gente acabava desenvolvendo, e quando eu vi, eu já estava tão enfronhada nesse mundo das embalagens e de caixas, né, e aí as pessoas começavam, faz pra mim, faz, aí eu, até conversando com meu esposo, ele falou, mas por que você não abre, né, alguma coisa pra você, já que você faz, e as pessoas pedem, né, aí eu comecei a desenvolver assim, aí, uma amiga, um é fotógrafo, não sei o quê, peraí, eu preciso de uma caixa, preciso de uma embalagem, aí você acaba fazendo, e quando você vai ver, você já tá, né, envolvida naquilo. Mas assim, é muito gostoso mesmo trabalhar com embalagem, trabalhar com... Porque é uma coisa que, claro, eu gosto também, como você adora o papel, é uma coisa assim que me estimula muito, né, na parte da criação. Então ver aquilo lá bidimensional, e quando você termina tá tridimensional e você fala, poxa, que bacana. E mais gostoso ainda é quando você vê a recepção das pessoas, né, quando vê seu trabalho e elogia e fala, nossa, que bonito, olha, nossa, foi mais do que eu esperava, né, então isso também é muito bom. E quero também aproveitar esse momento para agradecer você, né, esse espaço que você está me dando. Imagina. E claro, porque é sempre bom, né, a gente tá dividindo as experiências, né, aí, porque a gente vai somando, né, eu aprendo, e quando eu aprendo eu também estou ensinando, e vice-versa, né, então isso é muito bom. Eu resolvi fazer esses vídeos aí para conversar com as amigas, porque para trocar experiência, né? Às vezes eu trabalho de um jeito, você trabalha de outro, e é legal as pessoas conhecerem outras formas de trabalho, né?